Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez, para comemorar o Dia do Quadrinho Nacional, nós vamos falar sobre Bidu, que é a primeira tentativa do Maurício de Souza de entrar no mundo dos quadrinhos e acabou não dando tanto certo. Ele só conseguiria alcançar realmente os objetivos dele com o quadrinho da Mônica lançado nos anos 70. E esse quadrinho dos anos 60 não é a pior coisa do mundo, ele é muito interessante de se ver, mas ele tem alguns probleminhas. Pra quem não sabe, nessa época, os personagens mais famosos eram o Franjinha e o Bidu. A Mônica eu acho que não tinha sido criada ainda e o Cebolinha também tinha algum sucesso, mas o Bidu e o Franjinha faziam muito sucesso nas tirinhas. Então, para a estreia de uma revista solo com os personagens dele, o Maurício decidiu escolher o Bidu e o Franjinha. E pelo visto, o Maurício fez a maior parte do trabalho aqui, tanto no roteiro quanto nos desenhos em si, e isso gera algumas coisas bem interessantes para se comentar. Eu já vou falar uma coisa: nenhuma dessas histórias que estão nesse gibi podem ser republicadas hoje em dia. Eu não falo só pelo traço, mas também por questões de politicamente correto que eu vou comentar enquanto eu faço a minha análise desse gibi. A primeira história, O Cachorro Falante, é considerada por muitos um clássico. Ela primeiro apareceu nas tirinhas, depois ela foi adaptada para esse gibi e depois para o primeiro número da Mônica. Muita gente ama essa história, a colocando nos top 10, 15 de histórias da Turma da Mônica, e eu entendo porque uma história do primeiro número do Bidu e ela tem um elemento fantasioso pode ser curioso para muita gente, mas para mim, infelizmente, não é. Basicamente, nela, um mágico é demitido e ele quer achar um novo truque. Então ele decide tentar fazer um truque de ventríloco com o Bidu para que ele possa falar. Só que o Franjinha acaba atirando com o estilingue no mágico sem querer e ele troca de corpo com o Bidu. Já tem aí um motivo dessa história não ser republicada hoje em dia. Foi revelado em uma coleção de gibis antigos da Turma da Mônica, sabe aquelas coletâneas que fazem para colecionador de histórias que não seriam republicadas hoje em dia, ou para quem quer ter a coleção completa? Tem um comentário lá dos roteiristas que fala que essa história não é republicada por causa da cena do estilingue, porque eles consideram que é má influência, é incitação à violência. Pra ser sincero, eu acho que isso é frescura, não faz sentido pra mim, porque a situação está sendo mostrada como negativa. O Franjinha fica muito desesperado, acha que vai ser preso pelo que ele fez, ele acha que matou o mágico ou que machucou ele, então é algo mais sendo mostrado como negativo, não tem motivo para você banir por causa disso. E é uma história fraquinha para mim, porque tem tanto potencial para você colocar aqui. Você pode fazer o mágico ficando perdido e daí tendo que fazer coisa de cachorro porque ele tá no corpo de um cachorro e não gostando daquilo, até achar o corpo dele e finalmente trocar, mas não, eles só vão direto ao ponto. Ele percebe que ele tá no corpo de um cachorro, ele vai até o corpo dele, faz a troca e pronto. Só tem algumas coisinhas, tipo o Franjinha ficando desesperado e um mágico tentando falar com ele no corpo do Bidu, o que gera uma piadinha bem sem graça no final, mas é só isso. Tinha tanto potencial só pra no final ser algo genérico. A segunda história, que se chama O Anão Lutador, eu entendo mais o porquê ela não é republicada hoje em dia. Basicamente, o Franjinha acaba apanhando na rua de um valentão, ele chega em casa e o pai dele tá conversando com o anão mais forte do mundo. Então Franjinha decide convidar esse anão pra dar uma caminhada e eles encontram um valentão. Daí o valentão fala que vai bater nele e pra mostrar força, o anão decide bater no Franjinha pra que o valentão fique com medo. E a violência que acontece aqui, ela poderia ser engraçada se estivesse acontecendo com alguém que realmente merecesse, mas não, é muito exagerado de uma maneira que não é engraçado. Me lembra muito quando o Jendite tentava fazer algo muito violento pra ser engraçado, mas não, acabava sendo só sádico em geral. Tanto que tem uma parte aqui que me deixou até perplexo, que é basicamente o anão enforcando o Franjinha aí. Não tem graça, é algo que não envelheceu bem também. Então eu entendo por que essa história não é republicada hoje em dia. Depois a gente tem uma história de uma página só, que é só o Franjinha fingindo ser o Tarzan, cutucando o Bidu. Bidu fica bravo, daí o Franjinha tenta cutucar de novo e o Bidu sai correndo atrás dele. Não tem motivo pra ter tantos quadrinhos nessa história, tipo, se fosse só o Franjinha chegando perto do Bidu, daí ele cutuca com a espada e o Bidu corre atrás dele, seria até mais engraçado, mas não, você não precisa fazer ele tentar cutucar uma segunda vez pra daí o Bidu correr atrás dele. O cãozinho mecânico talvez seja uma das mais curiosas aqui, junto com o cachorro mágico, ela tem um plot bem interessante. O Franjinha acaba não conseguindo proteger a casa dele de noite, e a casinha de cachorro dele e as roupas do varal acabam sendo
sendo roubadas por ladrões. E o pai do Franjinha, que aparentemente trabalha numa companhia de patentes, acaba descobrindo que tem um cientista que quer fazer uma patente de um cachorro mecânico e ele traz para casa com a pretensão de substituir o Bidu. Aliás, o motivo dessa história não ser republicada é porque tem uma parte em que o pai do Franjinha fala: cachorro vagabundo, vira-lata imprestável. E tem palavras hoje em dia que não podem aparecer em quadrinhos da Mônica e vagabundo é uma delas. É muito forte. E tá bom, eu entendo, você não pode mostrar realmente essa palavra em um desenho. Mas você não podia ao menos colocar símbolos para fingir esses palavrões? Ah, é mesmo. Isso também eles não permitem, porque nem a sugestão de um palavrão é permitida hoje em dia num quadrinho da Mônica, pra vocês terem uma ideia de tão puritano que eles querem que seja o quadrinho. O que acontece é que isso é uma daquelas histórias em que tenha cuidado com o que você deseja. O cachorro robô acaba sendo muito, mas muito eficaz, porque qualquer pessoa que chega perto dele, ele acha que é um bandido. E daí faz todas ficarem presas em uma árvore, e o Bidu tem que destruir ele, pra daí no final todo mundo ficar vangloriando o Bidu. Parece que pra mim é só uma história que, tipo, eles vão direto ao ponto. Eu acho que o maior problema dessas histórias em geral é que, como o cachorro falante tem mais potencial pra você colocar aqui, especialmente na questão de piadas e uma coisa um pouquinho mais de slapstick, violento, não algo tipo enforcando uma pessoa, mas eu digo de criatividade. Mas eles não fazem, parece que o Maurício só queria fazer ser rápido mesmo. E aliás, a cabeça do Bidu me é algo que me incomoda nessa história específica, porque ela muda de tamanho constantemente. O filhote de fantasma vale mais a pena pra você ver como é que era o pré-design do Penadinho, porque muita gente fala que foi aqui que surgiu a ideia do Penadinho, mesmo não tendo nenhuma confirmação. Porque, de resto, o que a gente tem aqui? Um fantasma que não é bom em assombrações, e o Franjinha fala pra ele assombrar um casarão, que lá todo mundo trata ele mal, já tem fantasma vivendo ali. E no final, o Franjinha leva ele pra uma exposição de terror, e o Franjinha acaba ganhando dinheiro com isso. Que é uma coisa que vocês têm que entender dessa época. Pelo que eu vi, era muito comum em quadrinho brasileiro, ao menos tirinha, você fazer o personagem ser ganancioso e ele ser ganancioso era piada. O que pra mim não tem muita graça. Se você coloca isso em uma história e faz algo criativo, pode ser engraçado, mas não, é só a pessoa usando aquilo a seu favor. E é uma história que só existe pra mim. Os complexos do Bidu eu gostei genuinamente dessa história. Basicamente o Franjinha leva o Bidu num psiquiatra de cães, porque o Bidu tinha ajudado um gato que estava com fome, e esse gato foi ingrato com ele, ingrato como um gato, e despejou o Bidu da casa dele e começou a bater muito nele. Esse psiquiatra vai até esse gato e tenta conversar com ele, só que o gato acaba batendo muito nele, e daí o psiquiatra fala que o gato tá maluco. Eu acho que tinha muito potencial pra você colocar aqui, mas eu acho que só a ideia e eles tentando executar essa ideia em um estilo muito mais Looney Tunes, que não é tão exagerado, mas tem um humor físico que funciona, me fez rir um pouco. E das histórias que foi banidas, essa, pelo que eu sei, foi pela violência também, não pode ser republicada, eu acho que é a que mais vale a pena ter algum tipo de remake, alguma recriação em geral. Depois a gente tem uma história do Franjinha se apaixonando por uma garota que não dá bola pra ele até que ele planta a bananeira e daí cai um monte de moeda e ela fica apaixonada por ele. Porque é algo que eu disse da ganância, mas isso tem muito mais a ver com preconceito mesmo, tá? A misoginia nessa época era muito grande. Tanto que se vocês forem ver quadrinho do Gato Félix antigo, ou desenho até da MGM, tinha muitas essas piadas da mulher não dar bola pro homem, a não ser que ele fosse rico. Infelizmente é algo que era bem comum na época. A última história, o Ovo da Discórdia, mostra o Franjinha com a turma dele. Daqui tá o Titi, o Humberto e Jeremias, que está sendo pintado totalmente de preto. Olha, eu entendo que o Maurício estava fazendo isso sozinho. Ele estava tendo que fazer roteiro e também desenhar. Tanto que tem algumas histórias, como a primeira eu não mencionei, mas o Cachorro Mágico... o Cachorro Falante, na verdade, eu tô até confundindo os nomes. É uma história republicada de tiras, então a gente tinha que redesenhar algumas tirinhas, mas você tinha mesmo que pintar o Jeremias totalmente de preto. Você não podia tentar pegar alguma cor negra que não fosse só ele parecendo uma sombra total. E tudo bem, ele não é desenhado da pior maneira possível, ele não tem lábio gigante, ele não
tem aqueles traços mais forçados, mas ainda é muito ruim de se ver. Tipo, eu entendo, o Maurício de Souza parece que não tem malícia quando você vai ler a história, ele trata todo mundo igual, mas é muito design que você nunca veria hoje em dia. E praticamente é uma daquelas histórias de ganância, de novo, onde todos os personagens ficam imaginando o que eles fariam com aquele ovo, tentando até se mostrar que cada um queria ficar basicamente rico com o ovo. Nossa, o que será que tem ali dentro? E o Bidu, como ele é um cachorro, né? Não tem como ele sentir ganância. Ele já imagina que lá vai sair um pássaro e vai picar ele. Daí os garotos começam a brigar porque todos querem o ovo. E o Bidu destrói o ovo. Eles ficam chateados porque não podiam conseguir dinheiro nenhum e começam a brincar novamente. Ao menos tem uma moral boa, mesmo com as questões raciais que eu mencionei, que não são positivas. É uma daquelas histórias que eu podia me ver relendo de novo e de novo. É como alguns curtas dos Looney Tunes que eu já vi, que tem alguma piada racial aqui e ali, mas você vê que parece que não foi feito com malícia, é só algo que infelizmente da época era comum. Então eu recomendo essa história também. E é isso basicamente. Eu diria que aqui tem boas ideias, tem algo que é curioso pra você ler, porque é a primeira revista oficial do Maurício. Só que infelizmente a execução não é muito boa, só que não é por culpa exclusiva do Maurício. Eu vejo isso aqui como um erro de a pessoa ter muito trabalho para fazer, ter que fazer boa parte do gibi e daí ter que cortar algumas coisas porque tá tendo que fazer tudo. Então, eu dou um pouco de desconto por causa disso, mas ao mesmo tempo, leia se você estiver curioso, porque tem duas histórias aqui que eu gostei até e outras que são só curiosas de ver. Aliás, para terminar meu ponto, vou terminar com uma curiosidade. Para quem não sabe, a capa desse gibi tem um erro, porque o Bidu nessa época era cinza e o Maurício falou as cores pro colorista quando foi imprimir o gibi. Só que ele acabou imprimindo com uma cor um pouco mais azulada no Bidu e o Maurício acabou gostando e é por isso que o Bidu hoje em dia não é cinza e assim azul, por causa de um erro de coloração. Curioso, não? Pera, o Bidu é o Hulk brasileiro? Por erro do colorista em vez de erro de impressão, mas... ok. A questão do Jeremias, eu cheguei a falar no meu ponto, parece ser aquele racismo cultural em que a pessoa faz ignorando que está sendo racista. É uma coisa claramente horrível. Tenho certeza que não vão querer reimprimir ele assim, mas eu nem diria que é o Jeremias. Eu acho que não está fundamentado. Inclusive, ele nem usa um chapéu diferente, parece o chapéu do Bolinha, da Turma da Luluzinha. O Tite, o Franjinha, eles ainda são reconhecíveis, mas não parece ter nada aqui para se considerar ser o Jeremias. Da mesma forma, dizer que aquele é o começo do Penadinho parece bem forçado. Não é a mesma aparência exatamente, não tem características. Eu nem considerava o Penadinho ser criança, enquanto esse aqui é chamado de filhote e tratado como se fosse. Quanto às histórias, eu diria que tem uma diferença muito grande por causa do tempo. Isso é muito antigo, mas mesmo assim, muito provavelmente isso nunca funcionaria. Eu concordo com você. Eu acho que é frescura alguém ter uma atitude que a história faz questão de mostrar como errada e aí só ignorar. Vamos fingir que não aconteceu. Mas também é inteiramente possível que eles olham para essa história e diz, não vale a pena. Pode ser que pais se irritem e tudo, mas não vale a pena, a história nem é boa. O que eu fico pensando é, será que já foi refeita? Será que tem uma versão diferente? Porque na minha interpretação, por exemplo, ele não ia ser ventrílogo, ele tem poderes mágicos e é aquela magia mal fundamentada, como eu comentei, mas hoje em dia você poderia fazer uma versão mais verossímil. Talvez ele seja um hipnotizador e ele é tão bom que ele consegue hipnotizar um cachorro, e como eu disse, tem um espelho em algum lugar, e ele acidentalmente olha no espelho e se hipnotiza, logo depois de hipnotizar o Bidu. Aí talvez o Bidu não funcione exatamente como a mente do mago, mas dê a impressão porque, sei lá, consegue repetir uma ou duas frases do mago. Aquele tipo de história de acidentalmente tudo faz sentido, apesar dele estar falando sem saber. Não é impossível, e por isso eu concordo quando você diz que tem muito potencial
legal aqui, mas infelizmente não é muito bem usado. Eu cheguei a comentar também que existe uma maleabilidade maior nas expressões e acaba passando um pouco mais de personalidade, e é muito curioso porque eu concordo, é mais feio, mas depois de te ouvir falando deles serem puritanos e dessa sanitarização, eu fico me perguntando se não seria por isso que nós vemos menos maleabilidade. Não só a noção de nós não podemos nem sugerir que existem palavras ruins, mas também o personagem tem que ser bonito em todos os momentos, o que me faz pensar, eu lembro vagamente de ver o Capitão Feio, e o Capitão Feio não é feio. Eu fiquei pensando, cara, deve ser feio de criança falando, não, isso é feio. Porque ele não é muito diferente da grande maioria dos personagens. Mas pode ser por isso, pode ser por essa ideia de sanitarizar tudo para não irritar ninguém e meme do síndrome. Se todo mundo é bonito, ninguém é. É só um padrão. Mas eu acho que eu não tenho mais a comentar. Não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal. E feliz dia do quadrinho nacional!